Oi, meu nome é Cadine e essa é a 9ª pintura de 10 pinturas no total que estamos fazendo no primeiro desafio Pingo de Aquarela Criativa. E no tema de hoje, o meu convite é para você aquarelar um item de decoração que você tenha na sua casa. É sempre um olhar para aquilo que a gente já possui, para aquilo que a gente já tem, para aquilo que é familiar para nós. E esse é um desafio com a ideia de te manter presente, te manter atenta ao seu entorno, atenta às coisas que você tem, ao que você já construiu. Então, seguimos nesse desafio. E como é um elemento, um item de decoração, eu sugiro que a gente passe ainda por um processo do desenho. Nos outros dias eu fui direto para a parte da pintura, eu já tinha o desenho, mas como aqui eu quero que você observe a relação tridimensional do objeto, as interferências de luz e sombra, esse estudo de volumetria, eu sugiro que você passe por essas etapas do desenho. E aqui primeiro eu fiz um cilindro e depois uma esfera, que a combinação desses dois vai ser um pouco do que eu vou encontrar no meu objeto. Eu escolhi aquarelar nesse dia uma moringa feita de cerâmica. Ela tem uma pintura de esmalte branco e a gente consegue ver bem os efeitos e as cores da cerâmica, do barro. Essa que vai ser a inspiração para esse momento. Então, eu quero que você observe principalmente a relação de luz e sombra, onde está batendo a luz, qual que é essa movimentação da luz, esse leve degradê que a gente faz de uma parte mais iluminada para a parte mais escura e mais acinzentada desse branco, trazendo a ideia de volumetria e de perspectiva do objeto. A gente tem ainda umas interferências de sombras projetadas, que são essas sombrinhas mais marcadas, e eu até tive uma licença poética aí de trazer uma sombra projetada mais intensa para realmente lembrar esses dois objetos que a gente fez anteriormente. Então eu quero que você veja como esse objeto que eu escolhi é meio que uma mistura, um pouco do cilindro e um pouco da esfera. Até que, entendendo toda essa composição e o jogo de luz e sombra desse objeto que você escolheu, no meu caso a moringa, eu vou passar para pintura em aquarela. Como eu tenho essa base branca e a gente já pintou outros elementos brancos, você já viu ao longo do desafio eu pintando outros elementos assim também, a gente vai começar com essa base de sombra e luz. Então, a partir do que a gente estudou no desenho, eu vou ir trazendo esse sombreado com cinza que eu fiz misturando as cores. Lembra, para fazer o cinza, eu sempre vou misturar as 3 cores primárias. Ela não precisa ser necessariamente o seu amarelo mais vibrante, o seu azul mais puro. Mas você pode trabalhar com ocre, com terracota e um azul bem profundo. E aí você vai trazendo um pouquinho de cada dessa cor até neutralizar ela para um cinza. Entendendo esse jogo de luz e sombra, você consegue perceber que lado vai estar mais iluminado, que lado vai estar mais sombreado, e é importante você usar a umidade no papel para ter essa variação suave desse degradê. E a ideia aqui é já pintar toda essa base com esse tom de cinza, trabalhando essas nuances, mesmo a sombra projetada, para que quando secar, a gente venha com a parte marrom da moringa, finalizando a pintura. Esteja atenta à quantidade de tinta que você traz para o seu papel. Observa que eu sempre pego a tinta, mas eu tiro o excesso no papel para trazer para o meu caderno. E aqui, como essa moringa tem umas manchinhas, o esmalte ele é mais pintadinho, tem uns pinguinhos, eu trabalhei esses respingos para trazer essa textura, para esse branco não ficar tão puro e a gente lembrar mais o efeito da moringa. E uma vez que toda essa camada estiver seca, eu posso vir sobrepondo a tonalidade referente ao barro, a cerâmica da minha peça. E essa camada que a gente fez anteriormente, de cinza, que foi uma luz e sombra,
ela já vai ajudar na sobreposição das cores e também no efeito de luz e sombra. Mas ainda assim, você precisa trazer as nuances, escurecer e trabalhando as tonalidades desse tom para você trabalhar e evidenciar os efeitos de luz e sombra da sua pintura. Eu tô trabalhando muitos detalhes dessa peça com a base úmida. E onde eu vejo que é mais clara a cor, por conta da posição da luz, eu vou trabalhando mais água. E onde eu vejo que é mais intensa, mais escuro, eu vou trabalhando com a tinta mais concentrada. Então, observe esses efeitos, trabalhe as suas camadas, trabalhe os efeitos da aquarela e principalmente os contrastes, para dar mais a impressão dessa volumetria, para essa volumetria ficar ainda mais evidente. Observe os detalhes do seu elemento. Aqui tem uma pontinha que ela é mais o tom do barro, por isso que eu tô trazendo esses detalhes. E senti de escurecer mais a sombra projetada, por isso que eu coloco mais uma camada nessa sombra. E a minha base ali, ela tá um pouco úmida. E tudo isso eu tô fazendo de forma bem consciente, utilizando a umidade que tá no meu papel ainda, sabendo que a tinta vai expandir, porque eu gosto e eu prefiro que a minha aquarela fique mais manchadinha assim. Então, espero que você aproveite essa pintura, que você consiga trazer essas noções de volumetria, de tridimensionalidade para os seus objetos, a partir aí de uma amostra simples, que você já conhece, que faz parte do seu dia a dia. A minha orientação aqui é que você escolha um objeto mais simples, que você possa aprofundar nos estudos. E a gente tem um encontro marcado para a próxima pintura, que vai ser a última do nosso desafio, e prontos para celebrar a finalização desse compromisso e desse primeiro desafio Pingos de Aquarela Criativa.